Já vai, já vai, já vai. Antes do vídeo, veja aí o Dori Costa. O Dori Costa é um internauta que possui um canal no YouTube com o mesmo nome, Dori, D-O-R-Y, Costa. Colocarei aqui na página principal de meu vídeo o link dele. Então ouça aí, veja o Dori Costa cantando Elvis Presley, Suspicions Mais. We got in a trap. I can't walk out because I love you too much, babe. How can't you see? Why did you do it to me? When you don't believe a word I'm saying. Bom dia, hoje são 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Com esse vídeo, são 11 vídeos até agora sobre 2 parágrafos aqui neste livro, Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Escrito por John Ensor, um cristão evangélico. Fiz sobre este livro aqui, gente, fiz até agora 10 vídeos sobre um pequeno parágrafo da página 19 e também um parágrafo da página 20. E aí são 10 vídeos. Sobre o parágrafo da página 19 foram 10 vídeos, foram 6 vídeos. Um pequeno parágrafo com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com apenas 8 linhas, 10 vídeos, 6 vídeos. E na página 20, um pequeno parágrafo com 1, 2, 3, 4, 5, com 5 linhas. E aí foram 4 vídeos. 6 mais 4, 10, né? E agora o 11º vídeo. Vou trazer aqui mais uma passagem que está na página 22. Eu sempre digo aqui que livros religiosos só levam os leitores ao erro. E estou mostrando isso aqui, bem devagarzinho, né? Quase analisando até mesmo as vírgulas. Então estou aqui mostrando, provando que livros religiosos só levam os leitores ao erro, e principalmente evangélicos, porque os evangélicos, eles deturpam mais ainda o texto bíblico do que os livros católicos, certinho? E estou mostrando aqui. Muito bem. Então vou mostrar aqui mais uma vez o que escreve o John Ensor na página 22. Certinho? Vamos analisar agora. Ele diz assim: bebês, olha o título do livro, Sangue Inocente. Por exemplo, um sangue de uma criança, ele diz aí, é inocente, não é? Matar criança é uma coisa abominável. Muito bem, então vamos lá. Abre aspas. Bebês e crianças pequenas são os que, em primeiro lugar, vêm à mente quando falamos do inocente nesse sentido. Eles, ou seja, os bebês e as crianças, eles são inofensivos. As crianças e bebês, claro que são. Eles são inofensivos e sem culpa. Veja o que ele diz. Mas adultos também são chamados de inocentes quando não fizeram nada errado para o próximo. Puni-los
sem o devido processo legal, ou com base em um testemunho falso, ou porque são pobres e não tem quem os defenda de forma apropriada, ou ainda para agradar ricos e poderosos. Isso tudo é fazer mal ao inocente. Muito bem. Então veja como livros religiosos só levam os leitores ao erro. O John Enso está dizendo aí que bebês e crianças, bebês aí, com certeza ele se refere aos recém-nascidos. Uma criança que nasceu hoje é um bebê. E crianças, que ele diz aí, já uma fasezinha já mais avançada, não é? Vamos colocar aí uns 2 anos, né? Uns 3 anos. Então ele diz aí que bebês e crianças são seres inofensivos. São seres que não têm maldade alguma, que não praticam crimes, não é? Bebezinhos e crianças não praticam crimes, são seres aí inocentes. E então matar crianças é uma coisa abominável, diz ele. E outra coisa, ele diz também que até mesmo pessoas adultas também são inocentes quando não fizeram mal a alguém. Aí também as pessoas adultas também são consideradas inocentes. E ele diz que esses adultos que são inocentes, em caso de uma ocorrência aí, em caso de um crime, eles devem ser processados de acordo com a lei, com o devido processo legal, com contraditório, né, e a ampla defesa, diz aí o John Enso. E ele diz que matar crianças, ferir crianças, que são seres inocentes, e ferir homens que não praticaram aí pecado algum em relação a fazer mal ao próximo, diz ele que também os adultos inocentes não merecem ser apenados, não merecem receber punição alguma, porque são inocentes, até mesmo pessoas adultas. Entendeu? É o que ele diz. E ele diz aqui que isso tudo aí, não é? Ele diz aqui na página 23, continuando, na 22, 23, ele diz que tudo isso é fazer mal ao inocente, entendeu? Então, ferir, matar uma criança, isso é fazer mal ao inocente. Punir um adulto que não praticou crime algum, então ele diz também que isso aí é fazer mal ao inocente. Diz aí o John Enso. O problema é que o livro a que ele recorre é a Bíblia cristã, composta pelo Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento. Só que o que o John Enso diz aqui, que é um absurdo punir crianças e adultos aí que não praticaram crimes, isso é um absurdo, é fazer mal a um inocente. Só que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu faz mal às crianças, faz mal aos adultos, mesmo que não tenham praticado pecado algum. E a Bíblia está repleta desses exemplos. É por isso que eu digo que livros religiosos, principalmente evangélicos, só levam as pessoas ao erro. O que o John Enso diz aqui, que ninguém pode punir criança, ninguém pode punir um adulto que não praticou pecado algum, porque isso é injustiça, é fazer mal ao sangue inocente, diz ele. Só que a Bíblia, o Deus hebreu, na Bíblia, ele faz mal a crianças, que são seres inocentes, inofensivos, e também o Deus hebreu faz mal a pessoas adultas que não praticaram crime algum. Entendeu? Viu aí como não tem consistência alguma o que o John Enso diz aqui em seu livro? Não tem consistência alguma. Quem conhece a Bíblia, lê isso aqui, acha graça, porque ele está escrevendo para um público que são aqueles cristãos evangélicos que frequentam igrejas. Eles não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia,
não estudam a sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, não estuda os costumes da sociedade judaica, ali o Novo Testamento. Por não conhecerem a Bíblia, esses cristãos que frequentam igrejas evangélicas leem esse livro aqui e acreditam. Só que ele está aqui completamente errado. Repito, o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, que é o mesmo Deus do John Emerson, de Gênesis ao Apocalipse, ele pratica injustiça. Ele pune crianças inocentes e adultos também inocentes, que nada fizeram e são punidos pelo Deus hebreu. Viu aí como o discurso do John Emerson não se sustenta? Vou trazer aqui na Bíblia apenas alguns exemplos para você ficar ciente de que eu estou aqui dizendo a verdade, certinho? Repito mais uma vez aqui, quando eu digo eu estou no mundo da realidade, eu digo que deuses não existem, deuses são um produto da imaginação humana, é o homem que cria deuses, conforme sua cultura, e a Bíblia é uma prova disso. Agora, quando eu entro na Bíblia, aí eu estou analisando um Deus ali, o Deus dos hebreus, que é o mesmo Deus dos cristãos. Então, na Bíblia, esse Deus aí tem uma vida. Ações são relacionadas a ele. O comportamento dele está aqui na Bíblia. Então, quando eu analiso a Bíblia, esse Deus aí existe na narrativa bíblica. Fora da Bíblia, não. Não. Na realidade, os deuses são uma criação do homem. É o mesmo exemplo que eu dei aqui em relação ao livro de Machado de Assis, o Dom Casmurro. No livro de Machado de Assis, existem os personagens Bentinho e Capitu. Ali existem, dentro da narrativa do livro. Fora do livro, não existem Bentinho e Capitu. A mesma coisa em relação ao Deus hebreu aqui na Bíblia, certinho? Muito bem. De Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu, na lenda bíblica, ele mata crianças inocentes. Ao contrário do que diz aqui o John Emerson. Vou trazer dois exemplos. Dois no Velho Testamento e um no Novo Testamento. O Deus hebreu matando criancinhas e pessoas inocentes. Certinho? Então, o primeiro exemplo, vamos aqui voltar a Êxodo. Quando o Deus hebreu, na lenda bíblica, ele manda 10 pragas contra o Egito. O faraó, na ingênua lenda, o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Como vingança, o Deus hebreu, em vez de matar o faraó, não. Ele jogou 10 pragas sobre o Egito. Inúmeras pessoas egípcias sofreram com aquelas pragas. E nada fizeram. O povo egípcio não era culpado pelo fato de o faraó não deixar o povo hebreu sair do Egito. Entendeu? Então o Deus hebreu vingou-se no povo egípcio. Muitas pessoas ali inocentes sofreram as consequências dessas pragas. Morreram, adoeceram e nada fizeram pessoas adultas. Viu aí o Deus hebreu jogando aí, punindo pessoas adultas inocentes, que nada fizeram. Você entendeu? E vamos aqui para o Êxodo capítulo 12, versículo 29, de novo, vou ler, abre aspas. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor, isto é, o Deus hebreu, o Deus dos cristãos, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo escravo, que estava na enxovia que estava na senzala, o escravo, e a todos os primogênitos dos animais irracionais. Fecha aspas. Você já reparou aí a ingenuidade do relato bíblico?
Nunca houve isso aqui, gente. 10 pragas sobre o Egito, Deus hebreu libertando ali o povo hebreu da escravidão egípcia por meio de Moisés. Tudo isso é lenda. Qualquer teólogo sério sabe disso. Até o Papa Francisco sabe disso. Até o Papa Francisco sabe disso. Pois bem, você vê aqui que essa passagem bíblica, esta passagem bíblica aqui, mais uma vez, ela é contra o que o John Enso diz em seu livro. Ele diz aqui na página 22 que bebês e crianças são seres inofensivos, são seres inocentes, é um sangue inocente. Então ninguém pode punir crianças, ninguém pode punir bebê. E ele diz também que ninguém pode punir até mesmo uma pessoa adulta que não praticou crime algum. Mas olha o Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, fazendo tudo aquilo contra o que diz o John Emerson. Viu aí como você não pode confiar em livro religioso? Muito bem, então o Deus hebreu aqui, em Êxodo capítulo 12, versículo 29, ele joga sobre o Egito, na lenda, a última praga, a morte dos primogênitos. Primogênitos são os primeiros. O Deus hebreu aqui, pela insistência do faraó não deixar o povo hebreu sair do Egito, o Deus hebreu, em vez de castigar o faraó, não, castigou, matou o filho de faraó, que nada tinha a ver com o comportamento de seu pai. Viu aí? O Deus hebreu matando criança inocente. Não satisfeito, o Deus hebreu matou também as criancinhas das mulheres egípcias. Não satisfeito, o Deus hebreu matou também as criancinhas das escravas egípcias. E pior, ainda não satisfeito, o Deus hebreu matou até os filhotes de animais irracionais. Veja que loucura. É para você ver essa lenda boba e de imediato você já perceber que é uma lenda ingênua e profundamente injusta. Até os filhotes de animais irracionais foram mortos pelo Deus hebreu aqui. Então o discurso de John Enson, você vê, que não se encaixa nas lendas bíblicas. As lendas bíblicas destroem o que o John Enson escreve aí em seu livro. Repito, ele diz que crianças são inocentes, são seres inofensivos. Ninguém pode jamais castigar uma criança. E olha o Deus hebreu aqui castigando. Ele diz que até mesmo uma pessoa adulta que não cometeu crime algum não pode ser castigado. Olha o Deus hebreu aqui castigando o adulto, inocente. Entendeu? Ou está difícil de você entender isso? Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos para 2 Samuel. 2 Samuel, ali no capítulo 11. Em 2 Samuel, no capítulo 11, nós temos ali, gente, dois adultos. O lendário rei Davi e a Batseba. O rei Davi estava no palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele desejou a mulher. Bastou chamar a mulher para fazer sexo com ela. O nome dessa mulher era Batseba. Batseba, casada com um dos soldados do exército de Davi, Urias. E disseram a Davi: Davi, essa mulher aí é a Batseba, casada com Urias, com o soldado aí do seu exército. O Davi nem escutou para isso. Chamou a Batseba e fez sexo com ela. Se essa relação sexual foi consentida, ou seja, se a Batseba aceitou, com certeza ela não aceitou porque ela era casada, mas foi obrigada porque o Davi era rei. Se ela não fizesse sexo com ele, ela seria morta. Mas aí vamos entender que ela tem aceitado aí a relação sexual com Davi. Então aí os dois adúlteros. O Davi praticou aqui
um crime gravíssimo na época, o crime de adultério. Fazer sexo com mulher do próximo. E a Batseba era mulher do próximo, mulher de Urias. Então Davi praticou o crime de adultério. Certinho? Muito bem. A Batseba, vamos dizer aí que ela tenha consentido, ela praticou também o crime de adultério. E o que dizia a lei na época? A lei na época dizia que quem praticasse o crime de adultério seria morto. Então, o rei Davi deveria ter sido morto aqui por apedrejamento. E a Batseba também, morta por apedrejamento. Agora eu pergunto, eles foram mortos? Eles foram mortos? Não, não foram mortos. E são criminosos, praticaram um crime de adultério gravíssimo e não foram mortos. Rei, ele é rei, poderoso, rei, e ela estava aí com o apoio dele. E o que aconteceu aqui na lenda bíblica? O Deus hebreu, mais uma vez, praticou uma maldade. O Deus hebreu matou a criança produto do adultério. Com o adultério, a Batseba ficou grávida, pariu a criança, e a criancinha foi morta pelo Deus hebreu. A criancinha foi morta pelo Deus hebreu. Veja em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13, 15 e 18. Veja lá. O Natã, o emissário do Deus hebreu na lenda, conversou com Davi e disse a Davi que o Deus hebreu havia perdoado o pecado dele, o adultério, e também havia perdoado a Batseba. Só que o Deus hebreu queria sangue, e aí ele matou o filho, o produto do adultério. A criancinha aqui morreu. O Deus hebreu feriu a criança, e a criança morreu. Então veja aí, o John Emerson, em seu livro, ele diz que um homem adulto, ele tem que ser processado, tem que ser condenado de acordo com a lei, um homem adulto. Diz ele aí, não é? Só que a Bíblia aqui, ó, joga na lata de lixo a fundamentação do John Emerson. Ele diz que um homem adulto, pecador, tem que ser punido, mas de acordo com a lei. E o Davi não foi punido de acordo com a lei. A Batseba não foi punida de acordo com a lei. O Deus hebreu perdoou os dois criminosos e matou o produto do adultério, que era uma criança inocente. Então aqui, só nessa passagem de Davi com Batseba, temos aí adulto deixando de ser punido pelo Deus hebreu e o Deus hebreu matando uma criança inofensiva, que era a filha aí, o filho de Davi com Batseba, produto do adultério. Entendeu como você não pode dar crédito a livros religiosos? Quem não conhece a Bíblia, lê esse livro aí do John Emerson, um evangélico, e acredita no livro, porque não conhece a Bíblia. Quando você conhece a Bíblia, todos os livros religiosos caem, não se sustentam, porque tudo isso é ilusão, tudo isso é enganação. Então, muito bem, mostrei 2 exemplos aí apenas, não é? De Êxodo e aqui em 2 Samuel. Vamos agora a mais um exemplo de injustiça, mais uma lenda boba, uma história criada por um cristão para fazer medo àqueles imbecis que viviam na Palestina há 2000 anos. É a história que está em Atos dos Apóstolos, gente, no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. O que é isso aí, a lenda? É o casal Ananias e Safira. Ananias e Safira eram casados. E aí, o Ananias, num certo dia, ele vendeu uma propriedade dele. Talvez uma casa,
ou um terreno. Então ele vendeu uma propriedade. Aí ele pegou o dinheiro. E o que aconteceu? O Ananias, em acordo com sua esposa Safira, ele pegou a maior parte do dinheiro da venda de sua propriedade e guardou para si. E pegou a outra parte menor e levou para o discípulo Pedro. Certinho? Levou para o discípulo Pedro a outra parte da venda da propriedade, a parte menor. E aí o Ananias saiu de casa e disse: meu amor, eu vou agora entregar o dinheiro para o discípulo Pedro. E vamos entregar a parte menor. E se ele perguntar se eu vendi a propriedade com essa parte, eu recebi apenas essa parte menor, eu vou dizer que sim. Eu vou mentir. Porque eu não vou dar o meu dinheiro, o dinheiro do meu imóvel, todinho para os discípulos, não. E dividirem isso entre si. Não. Eu vou dar a parte menor. Aí o Ananias, coitado, saiu de sua casa, deixando a esposa Safira no imóvel. Aí ele foi conversar com Pedro, o discípulo Pedro, o discípulo que mais mentia, um mentiroso, o discípulo Pedro. Muito bem, todo mundo sabe, não é? Aquela lenda das mentiras dele diante de Jesus. Pois bem, aí o discípulo Pedro recebeu lá a visita do Ananias. O Ananias entregou o dinheiro ao Pedro. E o Pedro, espertalhão, ele perguntou ao Ananias se realmente o Ananias havia vendido a propriedade por aquele preço. E o Ananias mentiu, porque ele ficou com a metade, mais da metade do valor do imóvel. E o Ananias mentiu para o discípulo Pedro. Aí o discípulo Pedro ficou revoltado com Ananias, porque o discípulo Pedro entendeu que a propriedade, com certeza, valia mais, e que aquele dinheiro ali era apenas uma parte pequena. Então o Pedro, o discípulo, desconfiou do Ananias e ficou com raiva porque o Ananias mentiu. Veja bem, o discípulo Pedro era especialista na arte de mentir. Ele mentia demais. Ele era tão mentiroso que certa vez o Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, disse ao discípulo Pedro que ele era o Satanás, porque ele mentia muito. Então veja agora o engraçado. O discípulo Pedro, um autêntico mentiroso, com raiva do Ananias porque mentiu. E aí o que aconteceu? O discípulo Pedro invocou o Deus hebreu. E o Deus hebreu matou o Ananias ali naquele momento. O Ananias não cometeu crime algum pela lei judaica. Não cometeu crime algum. Ao contrário, ele estava ajudando os cristãos ali, levando um dinheirinho. Ele não era obrigado por lei a dar dinheiro para vagabundos, não. Então o Ananias, ele levou um pouquinho do dinheiro da propriedade, já era muito para eles. Ele nem deveria ter dado dinheiro aos discípulos de Jesus, aos apóstolos de Jesus. Não, não. O imóvel era de Ananias. Então ele levou o dinheiro e, por não ter levado todo o dinheiro, porque o discípulo Pedro queria o dinheiro todo do imóvel, e aí o Deus hebreu matou o Ananias. E o John Enson diz aqui em seu livro que uma pessoa adulta não pode ser punida se não praticou crime algum. O Ananias não praticou crime algum e foi punido pelo Deus hebreu, pena de morte. O mesmo Deus hebreu que não matou o adúltero Davi e Batseba. Viu a injustiça? Pois bem, e aí, 3 horas depois da morte de Ananias, a esposa, coitada, a Safira, que ficou em sua casa esperando a volta do marido, ela ficou preocupada, porque o Ananias foi conversar com o discípulo Pedro e não retornou. 3 horas depois ela foi lá, ao encontro do discípulo Pedro. Chegou lá, ela perguntou: Pedro, cadê o Ananias, meu esposo? Cadê o Ananias, Pedro? E o Pedro, mentindo, disse: Safira, diga-me uma coisa. Vocês venderam o imóvel
por aquele preço, por aquele dinheiro que o Ananias me trouxe? Aí a Safira também tinha que mentir, não é? Para concordar com o esposo. E ela mentiu. Ela disse, não, discípulo, sim, discípulo Pedro, sim. Nós vendemos o imóvel por aquele preço mesmo que o Ananias passou para o Senhor. E aí o discípulo Pedro ficou revoltado também, invocou o Deus hebreu e o Deus hebreu matou também a Safira, deixando a família aí dos dois aí desamparada. Então veja a maluquice dessa lenda. O Deus hebreu matou Ananias e Safira, eles não cometeram crime algum, mentir não era crime, eles não cometeram crime algum dentro da lei judaica, e nessa lenda boba, eles foram mortos porque não levaram o dinheiro todo para os discípulos de Jesus, o Pedro, em especial o Pedro. Então o Deus hebreu não matou o rei Davi, que era um criminoso, não matou a Batseba, que era uma criminosa, e o Deus hebreu matou o filho, a criança inocente, produto do adultério de Davi e Batseba, e o Deus hebreu matou 2 adultos inocentes, Ananias e Safira, lá na lenda de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, essa lenda aí foi criada, com certeza, para causar medo àqueles cristãos inocentes, ingênuos e aí analfabetos daquela época. Essa lenda foi criada para que eles ficassem com medo e trouxessem o dinheiro todo aí para os discípulos. Certinho, gente? Então você vê que livros religiosos não merecem confiança. Quando você conhece a Bíblia, você destrói esses livros religiosos. Quando você não conhece a Bíblia, aí você acredita neles. Então meu objetivo aqui é analisar esses livros, e é o que eu estou fazendo aqui, em relação a esse livro aqui do John Emerson, rapidamente, alguns parágrafos, para mostrar que eles aqui escrevem bobagens, coisas completamente irracionais, que não encontram apoio sequer em toda a narrativa bíblica. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.